Olá pessoal, eu sou a Ana Rita e sejam bem-vindos a mais um vídeo mágico. Desde cedo que os Potterettes estão divididos em, grosso modo, dois grupos. Temos aqueles que leram os livros e viram os filmes e temos aqueles que apenas viram os filmes. Acho que não há ninguém que só tenha lido os livros. Quanto a mim, faço parte do primeiro grupo. É engraçado porque me foram dando os livros de Harry Potter, mas eu não lhes liguei muito até chegar ao terceiro livro e foi aí que eu comecei a ler, ainda miúda. E depois, claro, os filmes foram saindo e eu fui mais ou menos fazendo a leitura enquanto os filmes iam saindo. Devido a isso, quando estou a falar com os meus amigos sobre algumas coisas de Harry Potter, acabo por misturar e não distingo muito bem o que é que está realmente no filme, o que é que não está, quais são as informações que eu estou a falar que são realmente do conhecimento de todos, e a determinada altura acabo por estar a falar de acontecimentos que afinal não estão no filme. Posto isto, eu achei que seria interessante e então hoje trago-vos 15 coisas que só os leitores de Harry Potter sabem. Eu vou tentar fazer isto mais ou menos em ordem cronológica, ok? E este não é só conhecido pelos leitores, é também conhecido pelos que jogaram os jogos relacionados a Harry Potter, porque Peeves aparece em todos esses jogos, mas, infelizmente, na minha opinião, apesar de terem chegado a contratar o ator Rick Mayall para fazer de Peeves nos filmes, inclusive ainda gravaram algumas cenas, este foi cortado e não aparece em todos os filmes. Eu penso que teria sido engraçado ver um poltergeist a criar ainda mais rebuliço em Hogwarts. É um poltergeist que está sempre a fazer travessuras com todos os alunos de Hogwarts. Não respeita praticamente ninguém, a não ser o Barão Sangrento, que é o fantasma da casa Slytherin. E uma passagem dos livros que eu gostava de salientar é quando o Fred e o George desistem de Hogwarts e fazem-no com todo um fogo de artifício para tirar a Dolores Umbridge do sério de vez. Quando o fazem, eles dirigem-se a Peeves e dizem trata dela por nós ou algo do género. A segunda coisa que eu trago nesta lista é relativo ao segundo livro, Harry Potter e a Câmara dos Segredos, e é relativa à festa de morte do fantasma Nick quase sem cabeça, o fantasma da casa Gryffindor, e então ele pretende fazer uma grande festa para celebrar a sua morte, e está muito nervoso e vem muita gente importante. E então ele convida o Harry para ir à festa porque o Harry é o rapaz que sobreviveu, então ele quer mostrar que é amigo dessa celebridade, do rapaz que sobreviveu. No antigo site Pottermore, agora Wizarding World, havia esta passagem, então imagino que quem não tenha lido os livros tenha ficado um pouco confuso. E esta é também uma das coisas que eu gostava de ter visto em filme. Sobre o nosso adorado hipogrifo. No final do terceiro livro e filme, nós vemos que Hermione e Harry conseguem salvar Buckbeak da morte. E no fim de salvarem Sirius, nós vemos que ele se vai embora com o Buckbeak. Mas a verdade é que nunca mais se ouve falar no Buckbeak nos filmes, nós não sabemos exatamente o que é que lhe aconteceu. Mas nos livros, o nosso coração é descansado e nós ficamos a saber pelas cartas que o Sirius escreve ao Harry que o Buckbeak está bem e recomenda-se na companhia do Sirius. No quarto livro e filme Harry Potter e o Cálice de Fogo, somos apresentados a uma nova e excêntrica personagem, Rita Skeeter, uma jornalista do Profeta Diário, e o que muita gente que apenas viu os filmes não sabe é que ela é também um animagus. É verdade, e isto é descoberto pela nossa fantástica Hermione, que se questiona, afinal, como é que a Rita Skeeter consegue descobrir tantas coisas sobre tantas pessoas sem realmente estar lá nos acontecimentos. Então, a certa altura, ela começa a investigar e descobre que a jornalista se consegue transformar num besouro e usa essa habilidade para espiar as pessoas e então estar sempre em cima do acontecimento. Também em Cálice de Fogo, nós vemos que uma das escolas que Hogwarts recebe para o torneio é a Academia de Beauxbatons e para quem apenas vê os filmes fica com a sensação que é uma academia feminina, mas na realidade esta academia francesa era mista e portanto tinha raparigas e rapazes a estudar lá. No entanto, nos filmes nós vemos apenas raparigas. É também no quarto livro que nós ficamos a conhecer o SPEW, Society for the Promotion of
Elfish Welfare, que para português de Portugal ficou a sigla BAB e, portanto, Brigada de Apoio ao Bem-Estar dos Elfos. Este grupo foi criado por Hermione Granger e pretendia lutar pelos direitos dos elfos domésticos. Nos livros é-nos descrito que ninguém levava realmente muito a sério este grupo, ninguém o achava realmente necessário e até com os elfos domésticos foi difícil porque de certa maneira era a vida deles e era o normal deles, por isso ninguém queria realmente melhores condições. A não ser o Dobby, mas esse é o nosso queridinho diferente. Mesmo assim, isto não impediu a nossa Hermione de levar este grupo em frente e de lutar pelos direitos dos elfos domésticos. Os meus próximos itens desta lista são como se fosse um 2 em 1, porque se referem ao Neville e aos pais dele e à história da família dele. No quinto livro e filme vimos que Arthur Weasley é agredido e por isso tem de passar uma temporada no Hospital Bruxo, St. Mungo's. A certa altura os nossos três magníficos vão visitá-lo e dão de caras com nem mais nem menos Frank e Alice Longbottom. Apenas relembrando, os pais de Neville encontram-se neste hospital porque foram duramente torturados por Bellatrix, de tal forma que chegaram à loucura e assim perderam a consciência de si mesmos, perderam até a consciência de que tinham um filho. Tudo isto é-nos contado no livro e até o encontro do Neville com os seus pais e a forma doce como, apesar de não se lembrarem, o tratam. Pegando nisto, vamos então para outra curiosidade sobre Neville. Se estão lembrados, também no quinto filme é-nos falado sobre uma profecia que neste caso envolvia o Harry e Voldemort, mas a certa altura também nos é explicado que esta profecia também se poderia ter aplicado a Neville, porque dizia que aquele que teria o poder para derrotar o Lorde das Trevas seria filho daqueles que o desafiaram 3 vezes, teria nascido no 7º mês e que seria marcado pelo Lorde das Trevas. Por isso nós percebemos que, de certa forma, foi Lord Voldemort que escolheu quem seria aquele que o ia derrotar e marcou-o. Algo também muito curioso, ainda também no quinto livro, depois de Harry e Dudley serem atacados por Dementors, os seus tios iniciam toda uma discussão que acaba com eles a expulsarem o Harry dali, que estão fartos deles, não o querem mais a viver com eles. E quando Harry está mesmo na iminência de abandonar a casa dos Dursley, Petúnia recebe um gritador. Eu não tenho culpa que esta tenha sido a tradução para português de Portugal. Este gritador dirigido a Petúnia, que mais tarde vimos a saber que é de Dumbledore, refere apenas "Remember my last", lembra-te da última. Para além disto, que só os leitores sabem, também são os únicos a saber que esta frase de Dumbledore para Petúnia se refere à carta deixada no primeiro livro por Dumbledore quando deixou Harry à porta dos Dursley. Nesta carta ele explicava-lhe tudo e porque é que o Harry tinha de ficar com eles. E a razão é que o feitiço que protege o Harry do mal está relacionado com o sangue da sua mãe, sangue esse que também corre nas veias da sua tia Petúnia. Ainda no quinto livro, nós ficamos a saber que tanto Ron como Hermione foram selecionados para ser monitores da casa Gryffindor. E apesar de isto não ter propriamente tanta relevância na história, mas nós vemos que em Ordem da Fênix o Harry se sente mais distante de toda a gente e sente que ninguém realmente percebe como é que ele se sente. E isto pode muito bem ter sido um dos fatores para ele também se sentir assim, porque eles tinham determinadas obrigações de monitor e até no comboio para Hogwarts havia uma cabine própria para os monitores. Eu disse que isto ia ser mais ou menos em ordem cronológica, mas na verdade eu não estava à espera de me enganar, por isso agora aqui vão 3 pontos que não têm propriamente uma cronologia. No primeiro livro nós vimos que para chegarem ao sítio onde supostamente estaria a Pedra Filosofal, Harry, Ron e Hermione têm de enfrentar alguns desafios e é-nos explicado que cada um desses desafios é elaborado por cada um dos professores de Hogwarts. Assim, nos livros é-nos mostrado o desafio feito por Severus Snape, em que existem 7 poções e ao lado um poema meio enigma que eles tinham de desvendar. Quem descobriu o enigma foi a nossa Hermione. Viram então qual seria a poção que poderiam beber e assim apenas um pôde avançar.
De seguida venho-vos falar do Professor Beans. Quem apenas viu os filmes não faz ideia de quem seja o Professor Beans, mas basicamente ele era o professor de História da Magia e sobre ele havia uma história muito engraçada. Certa noite o Professor Beans foi deitar-se para dormir, entretanto durante a noite ele morreu e no dia a seguir levantou-se normalmente, qual fantasma, e foi dar as suas aulas normalmente. Quase a terminar, venho falar-vos de Merope Gaunt. Na realidade, a Merope nem sequer é muito mencionada nos filmes, mas esta mulher é nem mais nem menos do que a mãe de Voldemort. A família Gaunt era descendente de Salazar Slytherin, mas na altura em que Merope viveu, esta já não tinha nem de perto todo o prestígio social ou o poder económico. Eles viviam mesmo na miséria e Merope estava sujeita a constantes agressões quer do seu pai, quer do seu irmão. Assim, a certa altura, ela apaixona-se por um rapaz bonito e rico, chamado Tom Riddle, mas como o sentimento não era recíproco, ela utiliza uma poção do amor para assim fazer Tom Riddle apaixonar-se, e deste relacionamento nasce então o nosso Tom Riddle Jr., conhecido depois por Voldemort. Uma das cenas que esteve mesmo para entrar nos filmes, mas que se ficou apenas pelos livros, inclusive até chegou a ser gravada, foi a despedida do Harry da família Dursley. Senti falta de ver esta cena nos filmes, porque aqui vemos um Dudley totalmente diferente, admitindo até que gostava do Harry. Para terminar, o último ponto da lista refere-se ao momento em que o Harry e a Hermione vão a Godric's Hollow. E nós entendemos que uma das intenções do Harry era de certa forma relembrar os pais, e assim nos livros é-nos descrito que, para além das ruínas da casa onde Harry viveu estarem lá presentes, no mesmo local está uma plaquinha identificativa de quem lá viveu e do que é que aconteceu. Também não é muito relevante, mas acho que tinha sido fofo ver isto. E é isto, pessoal! Hoje eu trouxe-vos 15 factos que só os leitores conhecem, mas há ainda alguns mais. Eu acho sinceramente que quem só viu os filmes não tem o bolo todo. Eu lembro-me de notar isso às vezes quando o meu irmão ainda não tinha lido os livros, me fazia determinadas perguntas e eu pensava, mas como é que não sabes isso? Depois lembrava-me, pois isso está só nos livros. Não estou a dizer que os filmes estão mal feitos, mas há conexões e também desenvolvimentos que eu acho que nós entendemos melhor ou então entendemos de todo porque lemos os livros. O vídeo fica por aqui. Digam-me aqui em baixo se já sabiam de tudo isto. Se tu és Potterhead e só viste os filmes, diz-me aqui então se já sabias isto ou se não sabias, se te ajudou a compreender algumas coisas melhor. E já agora digam-me também qual destas coisas vocês teriam gostado de ver em filme ou mesmo fatores que eu não assinalei aqui, mas que estão presentes nos livros e não nos filmes, ok? Avisos finais! Visitem o meu Instagram, às vezes tenho lá coisas sobre séries e sobre Harry Potter e sobre Disney, outras vezes tenho lá coisas só sobre mim, também sou um bocadinho interessante. Vejam os outros vídeos que são também à volta destes temas. Espero que tenham mais uma vez gostado deste vídeo. Muitos beijinhos e tchau!